Ideias em Debate. Olá, no ar, programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Antônio Funari Filho. O Dr. Funari, ele é advogado trabalhista, foi presidente da União Estadual dos Estudantes, aqui em São Paulo, também foi delegado regional do trabalho em São Paulo por 10 anos. Ele foi também conselheiro da Fundação, da Fundacentro, ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, e integrou o conselho do SESC e de outras entidades do Sistema S. O Dr. Funaro teve sua vida dedicada às causas sociais, à democracia e aos trabalhadores. Eu posso afirmar isso que foi aos trabalhadores porque ele tem na história, junto à Delegacia Regional do Trabalho, fez muitas e muitas em defesa dos trabalhadores. O Dr. Funaro, por exemplo, hoje uma figura que já não existe mais, mas ele criou a figura do empacotador em supermercado. Aquele garotinho que ficava lá no final do caixa, colocando as mercadorias dentro da sua sacolinha, você entendeu? Foi um embate muito grande entre o sindicato e os empresários, até que ele entrou no processo e resolveu toda a questão, dando aqueles jovens, né, que estavam lá, crianças menores de idade, ao invés de ficar na rua, ficavam lá ganhando seu dinheiro. Doutor Funaro, muito obrigado por participar desse programa, muito obrigado por conceder essa entrevista. Eu quero que o senhor me informe para mim o seguinte: como foi essa questão para criar um empacotador de supermercado? Pois é, eu fui procurado pelo Romão, pelo Patá, que pediram nossa intervenção no sentido de ter uma reunião com a Associação dos Donos de Supermercados, porque a fiscalização chegava e autuava, muito acertadamente, porque esse pessoal não tinha registro. Por outro lado, a reação dos supermercados foi não contratar ninguém. Então, isso causou um problema sério. Esses meninos que ganhavam seu dinheirinho, etc. e tal, ficou numa situação muito difícil. É um caso em que... Então a gente procurou. Na conversa, e teve muita importância a participação do Romano e do Patá, que sempre andavam juntos, o Romano e o Patá sempre, em que a gente, de comum acordo, discutindo as saídas, etc., até que veio uma ideia. Falei, por que vocês não pagam o piso salarial para o empacotador? Aí a resposta da associação foi, porque grande parte dos supermercados pagam o piso salarial para a própria Caixa, que tem um trabalho diferenciado, que é uma coisa. E se o empacotador ganhar a mesma coisa, vai ganhar mais do que ela. Vai criar um tipo de problema também. Aí a gente, na conversa, surgiu a ideia de... Eu pedi para que descrevessem o que fazia o empacotador do supermercado. Então a gente redigiu aquilo em 4 mãos, etc. Ele auxilia no empacotamento, depois faz isso, depois leva até não sei o quê. Feita a descrição, falei, olha, eu vi aqui o acordo que vocês têm, vamos incluir nesse acordo uma outra figura, que é a figura do empacotador do supermercado. E ele vai ter um piso salarial menor. E mais, diferenciado. E mais, ele vai ter um tipo de horário também diferenciado. Ele tem que trabalhar menos. Então, se não me falha a memória, 6 horas. Porque, na verdade, todas aquelas crianças estudavam, né, doutor Funaro? E a ideia era ter trabalho, mas sem sacrifício do estudo, né? Porque, naturalmente, eles já tinham idade para ser contratado, mas naquela época. Mas a ideia foi justamente essa, de serem contratados como empacotador, etc. Isso foi um sucesso porque a gente, na assinatura do acordo, teve presente nada mais, nada menos do que a dona Ruth Cardoso, a mulher do presidente da República. A primeira-dama do país fez questão de vir aí, né, Martins Fontes, para participar da assinatura desse acordo. E mais, na entrega dessas carteiras de trabalho, o sindicato, os comerciais sempre teve presente e me convidava. Eu sempre fui
nas primeiras levas para ajudar a entregar a carteira de trabalho para a meninada e, ao mesmo tempo, eles assinavam a filiação ao sindicato. Ora, você vê, né, uma figura tão importante, não só por dar um trabalho à criança, a um menor, né, menor de, à época de 18 anos, mas também por, sabe, tirar da rua, assim, entendeu? Ter atividade. Hoje, as empresas, né, aboliram essa questão do empacotador. Ela existe, a figura do empacotador, mas foi abolida das empresas. Hoje o empacotador é o próprio cliente que vai lá, assim, entendeu? E empacota as suas compras. Agora, doutor Funari, eu queria lembrar aqui para os telespectadores, hoje a gente fala no trabalho aos domingos, né? Muito se critica o trabalho domingo, as pessoas hoje trabalham domingo. Eu sei que o senhor foi muito importante nessa questão do trabalho aos domingos, né? À época, a gente lembra bem que o senhor acompanhou o presidente do Sindicato dos Comerciários, Rubem Romanos, e foi conversar com Dom Paulo Evaristo Arnes sobre a questão do trabalho aos domingos. Porque, inclusive, a igreja estava... no sétimo dia, por que trabalhar aos domingos. Como é que foi essa conversa com Dom Paulo Evaristo Arnes? Foi uma conversa muito interessante, muito produtiva, porque o Dom Paulo tem uma cabeça muito aberta, né? E tinha muita noção do que é importante. Então ele fez uma proposta. Ele falou, olha, eu concordo desde que as empresas contratem como diarista ou como as pessoas para trabalhar no domingo que estejam desempregadas. Então, na realidade, passaria a ser para quem está desempregado. Ele, em vez de descansar, ele não tem um problema de descanso semanal, ele tem um problema de falta de emprego. Descanso semanal para quem tem emprego. Quem não tem esse tipo de coisa. Quer dizer, ele pode cumprir suas obrigações religiosas no outro dia. Olha, essa visão, né, de Dom Paulo Evaristo Arnes, na questão de 20 anos, né, já se passaram mais de 20 anos desse momento, né? Naquela época ele já percebia que o desemprego era uma coisa dramática, né, para o trabalhador, né? Hoje... E nesse trabalho, aos domingos, muitos deles passaram a ser contratados, porque demonstravam competência, demonstravam... E acabava entrando. Exato, pensando normal. Como é que foi a reação do setor empresarial? Foi boa. Foi boa, porque grande parte do setor empresarial quer trabalha aos domingos. Isso não teve dificuldade. Se possível. Não, eu digo a reação deles no seguinte, de contratar trabalhadores desempregados para exercer aquele dia de trabalho aos domingos. Teve um começo disso. Depois eu não soube como... Porque isso aí passou a ser alguma coisa... objeto do acordo com o sindicato, né? Então, ali nós fomos procurar mais uma opinião do Dom Paulo, né? Nesse sentido, mas... Quer dizer, que a opinião do Dom Paulo era uma opinião, para poder que era uma opinião de peso, né? Do cardeal de São Paulo. E o problema da religião, de cumprimento da obrigação religiosa, sétimo dia, essa coisa toda, mas ele teve a grandeza de perceber que para quem não tem emprego, né? Ele... pode é uma oportunidade de ele mostrar serviço, de se apresentar. Participou dessa conversa, né? A gente sabe que hoje, por exemplo, né, foi uma conversa muito boa, uma conversa até que o cardeal ajudou a encontrar uma alternativa, né? Hoje nós temos no Brasil mais de 12 milhões de desempregados. Com a sua experiência à frente da Delegacia Regional do Trabalho, a gente sabe que o país está passando por um momento muito difícil, uma recessão grande, mas existem fórmulas e fórmulas para poder tentar se resolver essa questão. Qual era a sua sugestão, por exemplo, da gente conseguir melhorar essa situação e diminuir esse drama que é o desemprego? Eu acho que a gente tem que colocar muita gente competente com uma visão humanista, ou seja, uma visão de defesa dos direitos humanos, da dignidade do ser humano, para
estabelecer uma proposta que leve em conta o ser humano. Coloca o ser humano como centro disso. Já existe uma grande discussão, vai ter um encontro sobre o chamado Economia de Francisco, que vem como existe um grande esforço de grande parte dos economistas, etc., de ter uma proposta que possa ser uma alternativa a essa do mercado puro e simples, do Deus do mercado. Tem que procurar se organizar de outro modo. Uma das coisas que há muito tempo eu penso é que tem que se modificar o próprio conceito do que é trabalho. Ao mesmo tempo que tem desemprego, um monte de gente desempregada, tem um monte muita gente, muitas crianças desamparadas, velhos desamparados que não têm condições de apoio, etc. e tal. Isso tudo é um trabalho socialmente útil. Aí a importância que tem o Estado, as organizações, etc., de organizar essa mão de obra que cumpre esse papel. Eu lembro que quando eu era ainda delegado regional do trabalho, tinha uma cidade chamada Capão Bonito. Capão Bonito tinha o maior índice de mortalidade infantil. E tinha que ser atacado isso. Eu lembro do prefeito, que era o Nicei, que ele teve uma ideia muito interessante. Ao mesmo tempo que se articulou para ter um lugar lá para receber os empregados, etc. e tal, cumprir a função de procurar arrumar empregado para as vagas, etc., como se faz, eles pegaram os empregados e treinaram esses empregados enquanto não tivesse emprego para prestar um serviço socialmente útil. Qual foi? Eles foram treinados pelo posto de saúde para pesar as crianças. Nascia uma criança, já era registrado, ia lá o fulano, de 15 em 15 dias, pesar a criança. Se a criança não tivesse aumentado o peso, automaticamente já ia para o médico e já ia lá para ver o que está acontecendo com saiu da estatística. Se diminuiu, foi uma coisa assim maravilhosa. Orientava, pesava a criança e orientava as mães no sentido de... Então, isso tudo vem no mesmo sentido. Se trabalha os domingos, está bom, para os empregados. Se está desempregado, bom, enquanto isso ele vai fazer um trabalho socialmente útil e ele vai receber para isso, isso aumenta, tem uma consequência até no sentido de elevar o seu próprio conceito de si próprio. Porque nós vivemos numa sociedade que desempregado é considerado não cidadão. Então, essa coisa é muito importante, essa grande discussão no nosso tempo. O doutor Funari, a gente sabe que o senhor é uma pessoa muito dedicada às causas sociais, à democracia, aos trabalhadores. A gente sabe, inclusive, que o senhor agora está à frente de um projeto que é interreligioso chamado Dom Paulo Evaristo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e eu gostaria que o senhor abordasse essa questão na nossa volta. Tá? Voltamos já. Hoje é um dia muito especial para toda a comunidade. Nós estamos aqui hoje arrecadando alimentos para as crianças e a comunidade da Vila d'Alva. Isso para nós é um orgulho muito grande, apesar desse ano estar um pouquinho menor que o ano passado, mas já é o início. Nós temos uma parceria, já é o 5º ano consecutivo. É uma parceria muito importante. No dia 8, ou véspera do dia 8 de dezembro, é feita essa parceria com o Pão de Açúcar. Essa arrecadação ela é feita no Brasil todo, para todas as comunidades do Brasil. É uma empresa que também vê não só o lucro, vê também a participação e ajudar as famílias mais pobres. O ano passado nós conseguimos arrecadar, no total, 13 milhões de alimentos que foram distribuídos na comunidade por 2 ou 3 meses. Isso muita gente não tem sequer para comer, isso é muito importante nessa data. Parabéns!
Estamos de volta com programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Antônio Funari Filho. Nós estamos aqui conversando, ele diz, é hoje o idealizador e o criador da interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arne. O que é isso? Isso é uma entidade que reúne pessoas de várias religiões. Questões, discutir também as questões voltadas para o trabalho. Doutor Antônio, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa entidade que é criada pelo senhor. Na realidade é o seguinte, eu fui como presidente da Comissão de Justiça e Paz, eu fui procurado depois de um ato interreligioso que houve lá na Sé, até em colaboração com a OAB, fui procurado por judeus e muçulmanos que estavam interessados em constituir uma entidade, uma frente interreligiosa com o nome de Dom Paulo Evaristo Soares, inclusive para prestigiá-lo porque ele teve um comportamento muito grande ligando as religiões. Ele era um bispo que recebia gente de todas as religiões, principalmente na época da ditadura. Os pais que tinham com os filhos presos ou desaparecidos, etc., iam para lá e eram atendidos por ele. Muitos eram judeus, outros muçulmanos ou protestantes, mas ele era uma figura que recebia todos como irmãos. Então ele teve uma importância muito grande, no caso Herzog, por exemplo. Isso tudo que fez com que viessem procurar comissões municipais para discutir isso. Nós marcamos uma reunião, nessa reunião compareceram judeus, muçulmanos e evangélicos de várias, pelo menos 3 vertentes, budistas, pessoal do candomblé, da Ubanda, que mais? E os ortodoxos, e nós fizemos, em função de os mormons, posteriormente os mormons aderiram a essa frente. E nós tivemos uma primeira reunião em que eu fiz a sugestão, que pensaram que era necessário ter um documento, base, que fosse a base dessa frente. Eu fiz uma proposta, eu falei, olha, se a gente for discutir documento, nós vamos passar o tempo todo discutindo vírgula, etc. E tal. Já existe um documento que foi feito em 1948, que uniu gente do mundo inteiro, de todas as nações e de todas as religiões. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E foi aceito. Então, essa frente tem um documento base, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a gente conseguiu fazer, ao completar 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi o ano retrasado, foi em 2019, que foi a data que foi criada, foi aprovada a declaração, embora ela tivesse discutido antes. Nós fizemos um encontro ecumênico na Sé, que contou com a participação de 1.200 pessoas. E o convite era simples, era assim: digníssimo ser humano, você está convidado para participar no ato ser realizado na Sé, numa segunda-feira, que era tal hora, etc. E tal. Então foram 1.200 pessoas que se conseguiu reunir lá. E agora, recentemente, a gente fez um ato interreligioso também de apoio ao Sínodo da Amazônia. Aí com a presença do Dom Cláudio. Eu ouvindo essas afirmações do senhor aqui, eu lembro o seguinte: eu ouvi de um padre, ele estava muito preocupado, eu vou dizer exatamente a frase que ele disse para mim. Ele disse, olha, existe alguns católicos mais católicos do que o próprio Papa. E essa afirmação dele era porque alguns católicos não aceitavam essa... Você entendeu? E ele disse assim, mas esse é o momento da gente, sabe, se reunir. Né?
E alguns católicos lá da igreja deles que não aceitavam ele disse, mas eu vou continuar fazendo esses encontros, porque ele é importante. Sabe que nesse encontro se levantou uma coisa muito importante. Nesse encontro, a gente levantou o seguinte: a tarefa dessa frente, a primeira, é que cada uma das religiões integrantes convertam os seus correligionários aos direitos humanos. Porque tem que começar daí. Porque todas as religiões têm como, que eu citei, tem como finalidade, como objetivo, o respeito à dignidade do ser humano. Um tem um Deus, outro tem outro, etc., mas o amor ao próximo é o fundamento. Então, existe uma identidade entre as religiões que é essa, a dignidade do ser humano. E essa congregação é um dos princípios do Papa Francisco. Claro. Né? E muita gente que se diz cristão, que se diz budista, que se diz muçulmano, que se diz... Na realidade, não está convertido a essa questão da importância do amor ao próximo. De você ter empatia, se colocar no lugar do outro. Que é o primeiro princípio, porque a pessoa pode ser simpática, mas não se coloca no lugar do outro. Você tem que se colocar no lugar do outro para agir. Esse é um princípio também ético, de você não querer que se faça para você o que você vai fazer para o outro que você não quer que faça para você. Então, essa coisa é muito importante, é mais do que o chamado respeito às religiões. É se juntar no que tem em comum. Isso é muito necessário quando você trata da questão do mundo que nós estamos vivendo. Há uma necessidade muito grande de fortalecer, de entrar na cabeça das pessoas. E a religião pode cumprir esse papel. A religião é a única que vai na casa de cada um. E ele tem condições, inclusive, de chamar a atenção que as pessoas precisam se unir. Que a importância que tem o sindicato, a sociedade civil, etc., é fundamental. Antônio, se no primeiro encontro o senhor conseguiu reunir 1.200 pessoas, pode escolher um lugar maior, porque o senhor vai reunir muito mais gente. Viu? Não fui eu, eu não sou eles. Eu só participei da articulação. Isso aí. Todo o grupo, né, conseguiu reunir. Né? A gente não faz nada sozinho. Mas eu gostaria que você dissesse o seguinte: o senhor também em 1998, né, teve uma coisa fundamental que foi desenvolvida também pelo senhor, aquela questão do combate ao trabalho infantil. A gente sabe que o Sindicato dos Comerciários teve uma participação importante, mas a participação mais importante foi da Delegacia do Trabalho, do doutor Antônio Funari. Como é que foi esse processo naquele momento em relação ao trabalho infantil, ao combate ao trabalho infantil? Eu fui procurado pela OIT, não como delegado regional do trabalho, que eu era, mas eu também era presidente da Comissão de Justiça e Paz. Eles queriam com o Dom Paulo Evaristo Arnes abençoar-se a saída da caravana internacional contra o trabalho infantil, saísse da Catedral na quarta-feira de cinza de 1998. E de lá ia em direção ao Paraná, Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, e percorrer toda a América do Sul. Outra caravana saiu na América Central, outra na América do Norte, outra da África, da Ásia, da Oceania, em suma. Todo mundo, 108 dias depois, se reuniria em Genebra. Foi daí que nós tivemos a ideia de vamos fazer uma marcha. Só um detalhe, essa caravana ela percorreu durante 108 dias todos esses continentes. Esses países, para se encontrar em Genebra. Foram várias caravanas para se encontrar lá. Quer dizer, uma caravana da América do Sul, da América Central, da América do Norte, a Ásia também tinha uma divisão. E para encontrar em Genebra. Estava fazendo o quê? Estava fazendo um encontro lá em Genebra. Justamente para... Só para relembrar aqui para os nossos telespectadores, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Reúne trabalhadores, empresários e governos de todos os países. Né? Então, quando eles nos procuraram, nos veio a ideia de fazer uma caravana
no estado de São Paulo. Contemporaneamente, esses 108 dias, a gente percorria. E o primeiro apoio que eu tive foi justamente dos sindicatos comerciários. Do Romano, o Patá já era o braço direito do Romano na época, sempre juntos, né? E a gente, com isso, a gente começou a juntar também os centrais sindicais, os sindicatos, etc., para se irmanar nisso. E também as entidades religiosas, de vários credos. E um papel principal da Pastoral da Criança, que era muito forte, era presidida pela dona Zilda Arnes, né, doutora Zilda Arnes, e eu só sei que foi congregando apoios. Aí tivemos apoio do SESI, do SENAC, foi engrossando. E a gente saiu daqui, na quarta-feira de cinza de 1998, da Praça da Sé, da frente da Sé, e quem garantiu o transporte das crianças, que a gente levou até Osasco, a caravana até Osasco, foi o Sindicato dos Comerciários. Agora, deixa eu ver, nesse 1998, isso fazem 22 anos. Há 22 anos, os sindicatos comerciários, juntamente com a Delegacia Regional do Trabalho, e aqui naquela época, tendo como dirigente, né, o doutor Antônio Funari, já tinha uma grande preocupação com a questão do trabalho infantil, que já era uma questão que movimentava a sociedade e os países como um todo. Doutor Funari, televisão tem tempo limitado e o nosso tempo, né, está se esgotando, mas eu queria aqui que o senhor deixasse um convite para o nosso telespectador para participar desse ato, né, interreligioso que reúne religiões de todas as tendências, de todas as vertentes. Esse aqui é o endereço, ou onde vai se reunir, onde pode ser procurado, ou um telefone onde possa ligar. O senhor, as câmeras são suas para o senhor fazer esse convite. Olha, esse convite está se propagando através das próprias religiões. A gente já tem um núcleo na Zona Leste, sabe? Então, a gente está indo devagar porque a gente tem pressa, sabe? Tem que ser muito consistente. Se trata de um trabalho de entrar nos lares e entrar na cabeça das pessoas. É importante que quem tem, qualquer religião que tenha, que parta do princípio que não existe religião para que a pessoa faça mal aos outros. Pelo contrário, a religião vale quando ele desenvolve a empatia, que as pessoas se colocam no lugar dos outros. Como já foi dito, quando perguntaram para Jesus qual que é o mandamento, ama a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo, que é o mais difícil. Então é importante saber que religião não é só rito. Religião tem que ser alguma coisa que cuide da alma. Muitas pessoas que acham que não tem religião, mas por dentro ele tem lá um compromisso, não é, com o próximo. Isso que é importante. Tem muita gente que não se diz cristão e é mais cristão do que outro que se diz. O doutor Funari, o senhor falou aí, compromisso com o próximo, né? Essa entidade, né, que patrocina esse programa, os Sindicatos Comerciais de São Paulo, ele tem um compromisso sim com o próximo, ele tem um compromisso com o trabalhador e com toda a sociedade. Eu quero deixar aqui as portas desse sindicato abertas, né, para quem quiser participar desse evento, esse interreligioso, você entendeu? Que possa vir ao sindicato, que aqui as portas estão abertas. Esse sindicato, né, os trabalhadores são de todas as religiões. Nós temos trabalhadores de todas as religiões. A gente agradece a sua entrevista, agradece a você pela audiência e até o próximo programa. Ideias em Debate.